queridos, boa noite. Estamos aqui no nosso canal falando com você para mais um bate-papo nesta noite. E que título é a nossa conversa? Que título daremos à nossa conversa de hoje? Muito prazer. Obrigada. Esse é o título do qual nós vamos desenvolver o nosso bate-papo nesta noite. Então, quando nós somos apresentados a alguém, falamos assim, não é? Muito prazer, ou então satisfação, não é a forma que a gente fala? E nesse contato, nós podemos aí firmar um laço de amizade, ou então ser algo assim transitório, bem passageiro. Nesta noite, eu não quero falar para vocês, eu não vim aqui para falar sobre religião, seja qual for a religião, princípios, de nenhuma religiosidade que tantas vezes nos acorrentam, nos aprisionam, né, a religiosidade. Mas eu quero falar para vocês dos caminhos por onde eu andei e que me aprisionavam. Caminhos que eu escolhia como certo, tinha convicção de que eram caminhos certos, e esses caminhos me aprisionavam. Era assim, eu cria em várias forças, em poderes, em pseudo-divindades e suas representações, né, feitas artesanalmente ou artisticamente. Então eu cria nessas coisas, eu cria num mecanismo de troca, um mecanismo de troca. Eu precisava de alguma coisa, necessitava de alguma coisa, e eu prometia aquela de pseudo-divindade que eu faria algum sacrifício em troca, ou deixaria de fazer alguma coisa que eu gostava de fazer. Tipo um mecanismo de troca, não é? Isso é um mecanismo de troca. Você me dá isso e eu faço isso. Né? Como se nós estivéssemos assim, comprando favor, comprando um milagre, como se possível fosse fazer isso, não é? E em meio a tudo isso, a esse emaranhado de crença, eu cria em Deus e cria também em Jesus. Mas eu pergunto assim, ou eu reflito assim, como era esse Jesus que eu cria? Evidentemente que eu cria num Jesus que era muito poderoso, uma pessoa da segunda trindade, que estava lá no céu, né, bem distante, tão longe, muito longe, e eu simplesmente aqui era aquela pequena mortal, quase ninguém, né, diante dele, muito pequenina, muito impotente. Era mais ou menos por aí. Dentro da minha casa, eu sentia muitas vezes aquele clima assim nublado. Sabe quando vai chover, que fecha assim o tempo e a chuva não cai? Prepara o tempo para a chuva cair e a chuva não cai. Eu sentia assim, algo como antecedesse uma tempestade. E às vezes eu conversando com qualquer pessoa da minha casa, com o filho, com o meu próprio esposo, eu tinha aquela sensação que existia uma terceira pessoa entre mim e eles, e aquilo me inquietava, me incomodava, e eu sentia vontade de sair dali, e muitas vezes saía daquele cômodo. Mas, dentre muitas idas e vindas, nesse dia, numa determinada ocasião, eu permiti que me apresentassem
ao Deus vivo e ressurreto, aquele que é o Senhor dos senhores, que é o Rei dos reis, aquele que muda, modifica as nossas vidas e é especialista em transformar maldição e bênção. Eu permiti que me apresentassem a esse Jesus. Um Jesus onde nós nos aproximamos, onde nós o conhecemos através da palavra, onde nós desenvolvemos intimidade com Ele, através da oração, aquele Jesus que está muito perto, muito próximo. Eu fui apresentada verdadeiramente a Jesus Cristo. A Jesus, a figura que é a figura central da Bíblia. A pessoa que depois dele o mundo não foi mais o mesmo. Depois de Jesus, o mundo não foi mais o mesmo. Inclusive até o próprio tempo cronológico foi dividido. O tempo foi dividido em antes e depois dele. Na história secular, se você estuda, você vê muitas citações, várias vezes citando antes de Cristo e depois de Cristo. Ele que modificou o mundo, ele que é a figura máxima da história em todos os tempos. No livro de João 11:25, a palavra de Deus diz assim: Jesus falando: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Queridos, isso é uma palavra que nos leva à dedução da vida eterna. Nós temos uma vida eterna em Jesus Cristo, porque Ele ressuscitou e com Ele nós ressuscitamos. Nós temos esse direito, esse galardão, essa oportunidade, esse presente máximo da vida eterna. Oh, glória a Deus! Em 1 Timóteo 2,5, a palavra diz assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Só há um mediador. Esta palavra me libertou plenamente das amarras que eu tinha, da visão limitada, de uma visão, eu não digo nem limitada, distorcida, de buscar outras pessoas, quando Jesus, ele não divide a sua glória com ninguém. Ele é o Senhor. E sabe o que foi que aconteceu, amados? Eu deixei Jesus adentrar dentro de mim. Nós precisamos permitir, nós precisamos querer, porque o Senhor, Ele é extremamente educado. Extremamente educado. Ele penetra na sua vida com a sua permissão, com a sua escolha, porque Ele já nos deu o livre arbítrio. Nós precisamos deixar, querer, abrir o nosso coração, abrir os nossos braços. Através dele, o Deus que eu olhava assim tão distante, o Deus Pai, passou a ser o meu Pai por adoção. Olha que coisa grandiosa. Além do meu Senhor, Ele era o meu Pai. O seu Santo Espírito passou a morar dentro de mim. Oh, glória! O Santo Espírito de Deus, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus
dentre os mortos, habitou, passou a habitar dentro de mim. E eu me lembrei, sabe de quem? De Jó. Lá no livro de Jó, no capítulo 42, dos versos 5 e 6, diz bem assim: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Antes eu conhecia um Jesus distante, agora eu conhecia um Jesus perto de mim, um Jesus que me ouvia, um Jesus que me responde, que me ouvia não, que me ouve, o Jesus que me responde, o Jesus que é comigo em todos os momentos, um Jesus que com ele eu nunca estou só, um autor além de ser o autor da vida, um autor de muitos milagres vivenciados por mim, e posso dizer que por pessoas da minha família. Nós temos contado muitas vitórias através da pessoa de Jesus Cristo. Você está lembrando do que eu falei no início, dessa palavra da casa que era, eu sentia assim como uma casa nublada, né? Como o tempo preparado para chover, como se tivesse uma pessoa entre mim e outra na minha família, uma terceira pessoa quando nós estávamos conversando, que aquilo me incomodava. Depois que eu aceitei ao Senhor, tudo isso passou. Depois que eu conheci esse Deus vivo e ressurreto, tudo isso passou, toda essa história acabou. Ele é o Senhor. Jesus é o Senhor. Oh, aleluia! Jesus é o Senhor Todo-Poderoso, o Deus transformador, o Deus que transforma a nossa vida. O Senhor, aquele que é perto de nós, aquele que é conosco, que está junto de nós, aquele que você pode passar, meus queridos, na dificuldade, mas você não passa só, e na certeza que você vence qualquer adversidade. Em Colossenses 2,9, a palavra diz assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ei, toda a plenitude é nele habita o poder, nele habita a graça, nele ele é o amor, ele é a essência absoluta do amor. Queridos, depois que nós encontramos a Jesus, ninguém continua sendo o mesmo. Se você encontra verdadeiramente o Senhor, você jamais pode continuar sendo o mesmo. É impossível. Depois que nós conhecemos a esse Deus vivo e ressurreto, é impossível continuar a mesma pessoa. Existem caminhos que nos parecem direitos, caminhos que nos parecem certos, caminhos que nos parecem melhores aos nossos olhos. Mas eu quero dizer para você que a própria palavra diz assim. Veja, em João 14,6, o Senhor nos fala, o Senhor nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho. Eu acho tão maravilhoso isso, porque eu digo sempre, ele é o caminho, Jesus é o caminho e ele é o ponto da nossa chegada. Ele é o nosso foco, ele é a nossa meta. Nós vamos nele para nele chegar, para nele ficar, para nele viver, para não sermos mais nós quem vivemos, mas ele vivendo em nós. E a nossa vida aflora, oh, glória a Deus. Às vezes acontece, sabe o quê?
as pessoas mudam de religião, mudam de doutrinas, pulam daqui para acolá, sai de uma igreja, vai para outra, sai de outra, vai para outra, e continuam na mesmice, continuam na mesma coisa, continuam carregando em si o peso da religiosidade, o peso da tradição, não porque meu avô viveu, meu bisavô viveu assim, porque fulaninha me ensinou, porque eu ouvi, e continuo na mesma coisa. E não é assim, não é assim. Ninguém continua sendo a mesma pessoa após um encontro real com o Senhor, um encontro com Jesus. Você não continua jamais sendo a mesma pessoa. Se nós estudamos a palavra de Deus, conhecemos o Evangelho e permanecemos na mesma coisa, nas mesmices, no mesmo besterol de sempre, o Evangelho não aconteceu, a mudança não aconteceu, nós não abrimos na realidade a porta para o Senhor adentrar dentro de nós. Só para ilustração, eu quero dizer para vocês que o nome Jesus significa salvação, Salvador, é o nome Jesus. E Cristo, traduzido da palavra grega, que já é traduzido do hebraico, significa ungido. E do hebraico, transliterado para o português, é como Messias. O significado da palavra Jesus Cristo já responde por ele. É a mais bela história que toda a humanidade já conheceu. E é uma história verdadeira, verídica, não é um conto de fadas. Não é uma história infantil escrita por escritores da literatura infantil, não. É uma história que nos dá a vida, que transforma a nossa vida, que nos leva ao caminho da salvação, que nos leva ao caminho da liberdade. Nós somos livres em Jesus. Ele é o Salvador. Ele é o Deus vivo e ressurreto. Jesus, esse encontro com Ele mudou a minha história. Ele me libertou de todas as amarras possíveis e imaginárias, todas elas. Eu quero dizer para você que nele, no Senhor, eu sou livre de todo jugo. Nele eu vivi e vivo crescimento, aprendizado, prosperidade divina, nele, no Senhor. Ele é a nossa vida, ele é a nossa meta, ele é o nosso advogado, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador. Ele é aquele que é conosco em todo o tempo. Eu digo para vocês, queridos, que andar com Jesus é algo fascinante. Andar com Jesus é incrivelmente maravilhoso. Problemas, viu? Problemas surgem. Ventos sopram. Mas nunca estamos sozinhos. Nunca estamos sozinhos. Eu convido você para adentrar nessa aventura gloriosa. É uma aventura gloriosa andar com Jesus. Transforme a sua história. Olhe, muitas vezes quando o barco, o barco da nossa vida estiver assim muito pesado, ele te capacita a chegar a outra margem. O Senhor te capacita a chegar a outra margem, ao porto desejado, ao porto esperado. Algumas vezes
nós chegamos impulsionados por motores. O barco é impulsionado por motores possantes e nós fazemos essa caminhada mais rápida. Em outras vezes, precisamos içar as velas. Nós dependemos do vento e precisamos içar as velas. E tem outras vezes ainda que nós precisamos, sabe o quê? Usar os remos. Aí fica mais pesado. A maré está contrária, mas você não desiste, porque você não está remando só, porque o Senhor é com você, porque o Senhor está ao teu lado. Precisamos usar os remos. Agora, o importante disso tudo é que nós, de uma forma ou de outra, atravessamos e chegamos ao lugar desejado. Seja num barco impulsionado a motor, seja precisando içar as velas, seja remando com as forças, mas nós chegamos ao outro lado, à outra margem. Adentre você ao reino, deixe também o reino penetrar no seu interior. E diga, sabe como é que eu vou dizer para você falar com o Senhor quando você abrir verdadeiramente o seu coração e deixar Ele entrar, Ele fazer morada? Eu vou dizer que você diga assim: muito prazer, Jesus. Obrigado por estar na minha vida, Senhor. É assim que eu digo. Muito prazer, meu Jesus. Muito obrigada por estar na minha vida. Jesus, você é a minha melhor escolha. Escolha você também. Escolha a melhor parte. Escolha Jesus e veja a sua vida plenamente transformada. Seja abençoada. Seja abençoado. E beijo no teu coração.